Queridos amigos, sejam bem-vindos ao canal Videira Espírita. Meu nome é Cristina Brito, este é o programa Projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno, e aqui, diariamente, à exceção dos sábados, nós estudamos por mais ou menos 15 minutos o quarto livro da Codificação Espírita, realizada por Allan Kardec, O Céu e o Inferno. Atualmente estamos na segunda e última parte deste livro, que trata dos exemplos. No último capítulo, capítulo 8, Kardec nos traz casos de expiações terrestres. E hoje nós vamos ver aqui o caso A História de um Doméstico, é o título. Vejamos então o que nos conta Allan Kardec. Numa família de alta classe, havia um doméstico, um empregado doméstico, muito jovem, cuja figura inteligente e fina nos tocou pelo seu ar muito jovem, de distinção. Então, ele era jovem, mas era muito distinto. Nada em suas maneiras exalava baixeza. A sua solicitude para o serviço dos seus senhores nada tinha dessa obsequiosidade servil própria das pessoas dessa condição. No ano seguinte, ou seja, ele era muito solícito, mas muito distinto, sem traços de excessos, né? Excessos. No ano seguinte, então Kardec conhecia esse rapaz, ok? No ano seguinte, tendo retornado a essa família, ali não mais vimos o jovem e perguntamos se fora despedido. A resposta: não, foi-nos respondido. E continua a resposta: foi passar alguns dias em sua terra e ali morreu. Lamentamos muito, porque era uma excelente pessoa, diz a ex-patroa, né? O ex-patrão, e que tinha sentimentos verdadeiramente acima da sua posição. Vamos lembrar que naquela época, metade do século XIX, não haviam as condições que há hoje. Então, as diferenças de classe eram muito marcadas. As pessoas não tinham instrução alguma nas que serviam em classes mais baixas. Então, a divisão social era muito estratificada. As pessoas que tinham certas posições na sociedade mais de serviço, mais de simplicidade no sentido das artes ou do conhecimento, essas pessoas não tinham certos refinamentos porque não tinham recursos para tê-los. Mas esse rapaz não tinha tido, mas tinha uma natural distinção, que só mesmo a reencarnação. Hoje não. Hoje nós temos pessoas que podem estar desprovidas de tudo, mas têm lá o celular, estão lá sempre se informando, não é? De alguma forma. Então não há mais esse tipo de sociedade da metade do século XIX, apenas para que entendamos, ok? Sobre isto. Era-nos muito ligado, disse o patrão sobre o seu ex-empregado falecido. Era-nos muito ligado e deu-nos provas do mais alto devotamento. Mais tarde, veio-nos o pensamento de evocar esse jovem, ou seja, de evocar esse espírito. E eis o que nos disse. Então ele foi evocado. E aí o jovem, o espírito, disse: na minha penúltima encarnação eu era, como se diz na terra, de muito boa família, mas arruinada pelas prodigalidades de meu pai. Fiquei órfão muito jovem e sem recursos. Um amigo de meu pai recolheu-me, educou-me como seu filho e fez-me dar uma bela educação. Da qual tirei um excesso de vaidade. Esse amigo é hoje o senhor de G, ao serviço do qual me vistes. Olha que interessante. Então, ele foi o filho, vamos dizer, de criação desse que ele depois veio a servir como empregado. Interessante.
Esse amigo é hoje o senhor de G, ao serviço do qual me vistes. Eu quis, na minha última existência, ou seja, quando ele morreu como doméstico, não é? Eu quis, na minha última existência, expiar o meu orgulho nascendo numa condição servil, e encontrei aí a ocasião de provar o meu devotamento ao meu benfeitor. Salvei-lhe mesmo a vida, sem que disso nunca soubesse. Era, ao mesmo tempo, uma prova da qual saí com vantagem, uma vez que tive bastante força para não me deixar corromper pelo contato com uma companhia quase sempre viciosa. Apesar dos maus exemplos, permaneci puro e disso agradeço a Deus, porque estou recompensado pela felicidade de que gozo. Então, muito bem, haviam esses excessos, não é? E ele tinha todo esse carinho da família que poderia dar a ele certos favorecimentos, de novo, né? Certos favorecimentos, e ele se manteve firme, não se deixou levar por isso. Aqui temos a primeira pergunta. Em quais circunstâncias salvastes a vida do senhor de G? Resposta. Num passeio a cavalo, onde eu o seguia só, percebi uma grossa árvore que caía de seu lado e que ele não via. Chamei-o com um grito terrível. Ele se voltou vivamente e durante esse tempo a árvore caiu aos seus pés. Sem o movimento que eu provoquei, ele teria sido esmagado. O senhor de G, a quem o fato foi reportado, lembrou-se perfeitamente dele. Então, depois Kardec foi falar com o senhor de G, olha, lembra disso, assim, 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 assim? Lembro sim. Outra pergunta. Por que morrestes tão jovem? Resposta. Deus julgara a minha prova suficiente. Então, ele já tinha realizado o que veio fazer, pôde voltar para casa. Nossa casa é o mundo espiritual, né? Pergunta. Como aproveitaste essa prova, uma vez que não tinhas a lembrança da causa que a motivara? Resposta. Na minha humilde posição, restava-me um instinto de orgulho, que fui bastante feliz em poder dominar, o que fez com que a prova me fosse aproveitável. Sem isso, estaria ainda por recomeçar. Meu espírito lembrava-se em seus momentos de liberdade e ficava-me disso, ao despertar, um desejo intuitivo de resistir às minhas tendências que sentia serem más. Sentia vontade de ceder a tudo que excitava a vaidade, mas ele se manteve firme. Tive mais mérito em lutar assim, do que se me lembrasse claramente do passado. A lembrança de minha antiga posição teria exaltado o meu orgulho. Então eu fui rico, tive isso e aquilo outro, não teria sido bom para ele. Então a lembrança de minha antiga posição teria exaltado o meu orgulho e me perturbaria, ao passo que não tive que combater senão os arrastamentos de minha nova posição, como serviçal, não é? Como empregado. Pergunta. Percebestes uma brilhante... Perdão, não é percebeste, é recebestes. Recebestes uma brilhante educação. Para que isto vos serviu em vossa última existência, uma vez que não lembrais dos conhecimentos que adquiristes. Isso na penúltima, ele teve uma excelente educação, mas como serviçal, não é? Resposta. Esses conhecimentos, nessa encarnação, seriam inúteis. Um contrassenso mesmo em minha nova posição. Permaneceram latentes. Então, tudo que nós sabemos, conhecemos e desenvolvemos está guardado. Mas nem tudo vem à nossa consciência na nossa encarnação, certo? Permaneceram latentes e hoje os reencontro lá no mundo espiritual, sem o cérebro físico a limitar,
Todavia, não me foram inúteis, porque desenvolveram a minha inteligência. Instintivamente, eu tinha o gosto das coisas elevadas, o que me inspirava a repulsa pelos exemplos baixos e ignóbeis que tinha sob os olhos. Sem essa educação, não seria senão um criado. Mas aqui um criado na concepção de uma pessoa despreparada. Não é? Então, o preparo que ele tinha, o desenvolvimento da inteligência que ele teve, veio de uma outra encarnação que ele trouxe para a encarnação atual, naquela sua distinção tão transparente dele, não é? Tão claramente era expressa ali por ele. Pergunta: os exemplos de os exemplos de servidores devotados aos seus senhores até a abnegação têm por causa as relações anteriores? Então, aqueles empregados muito devotados é porque já tiveram relações anteriores com os seus senhores, os seus patrões? Resposta: não duvideis disso. Pelo menos é o caso mais comum. Esses servidores, algumas vezes, são membros mesmo da família, ou como eu, gratos que pagam uma dívida de reconhecimento e que o seu devotamento ajuda a avançar. Não sabeis todos os efeitos de simpatia ou antipatia que essas relações anteriores produzem no mundo. Então, aqui estamos todos nós nos reencontrando. E as nossas relações anteriores de antipatia e simpatia marcam muito da qualidade das relações atuais. Não. A morte não interrompe essas relações que se perpetuam com frequência, de século em século. Pergunta: por que esses exemplos de devotamento de servidores hoje são tão raros? Puxa, eram raros lá, imagina agora, não é? Resposta: é necessário disso acusar o espírito do egoísmo e do orgulho de vosso século, desenvolvido pela incredulidade e pelas ideias materialistas. A fé verdadeira se vai pela cupidez e o desejo do ganho, e com ela os devotamentos. Vai-se embora também. O Espiritismo, conduzindo os homens ao sentimento da verdade, fará renascer as virtudes esquecidas, para aqueles que se dediquem a estudá-lo, não é? E aí terminam as perguntas e respostas, e Kardec faz um comentário dizendo-nos assim: nada pode, melhor que este exemplo, fazer ressaltar o benefício do esquecimento das existências anteriores. Se o senhor de G se lembrasse do que fora o seu jovem empregado, ficaria muito embaraçado com ele e não o teria mesmo considerado nessa condição. Entravaria assim, ou seja, ia criar problemas para que a prova pudesse se dar. E logo esta prova, não é? Ela foi tão proveitosa para ambos. Olha, mais um caso extremamente rico aqui, que nos fala de uma das muitas possibilidades que acontecem aqui nos nossos resgates, não é? Nas nossas expiações terrestres. É isso, queridos amigos, terminamos aqui o caso da história de um doméstico. Amanhã continuamos com o nosso projeto 15 Minutos, o Céu e o Inferno. Até lá, muita paz a todos.